Olá! Sejam muito bem-vindos de volta para as nossas aulas gravadas aqui, os nossos tutoriais, as nossas modelagens 3D. Gente, faz tempo, né, que eu não gravava aulas novas por aqui, faz alguns meses, mas voltei com uma aula muito legal, uma aula mais complexa, né, em que a gente vai ter aí um trabalho um pouquinho mais intenso em relação às malhas em 3D. Então, a partir dos conhecimentos que a gente foi adquirindo nas modelagens de produtos, hoje a gente vai modelar uma banqueta. E aí, deixa eu mostrar para vocês qual vai ser essa banqueta que a gente vai trabalhar. Bom, então essa daqui é a banqueta que nós vamos trabalhar, é uma banqueta básica, tá? Que inclusive eu visitei alguns tutoriais diferentes que falam um pouco sobre banquetas de madeira, maneiras diferentes de trabalhar com esse pé mais torneado, mais arredondado aqui, que é bem fácil, bem tranquilo para modelagem em 3D. Mas as diferenças aqui são justamente esse gordinho que a gente tem e esse afunilamento aqui mais no final, principalmente, né, nos escoros de pé, ali atrás. Então, a gente vai trabalhando aqui de maneiras diferentes. E aí a gente vai ver como é que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula de hoje, na nossa aula gravada, certo? Bom, gente, o primeiro passo, então, é algo que a gente já fez outras vezes, que é basicamente trabalhar com um plane aqui. Então, eu vou colocar um plane, vou criar um planezinho aqui. Na verdade, já vou trazer ele na vista frontal. Esse plane, lembrando, né, que ele precisa ser sem divisões. E no caso aqui, para a gente trabalhar proporcionalmente, não ter distorção da imagem antes de trazer ela para cá, é importante que o tamanho do plane seja proporcional ao tamanho da imagem. Então, o que a gente faz? No caso dessas aqui que eu tô colocando, né, nesse software flutuante, é interessante que a gente entre lá dentro do desktop, onde está salva a referência lá no computador de vocês, tá? E verifique lá o tamanho, a proporção da imagem. A que a gente vai trazer vai ser essa aqui em frontal e essa em lateral, para elas serem utilizadas como referência. E aí eu vou manter essa daqui em perspectiva só aqui do ladinho para a gente entender como é que é a montagem dessa banqueta, tá? Então aqui, olhando a referência lá, as propriedades do arquivo, né, aqui dentro, no caso, né, dessas propriedades, a gente vai aqui em detalhes e visualiza. Ó, então é uma imagem quadradinha, 900 por 900, beleza. Então eu posso colocar aqui 900 por 900, que ela já vai me servir de base para trazer a imagem para cá. E aí lembrando que eu posso arrastar e soltar aqui, mas o melhor jeito e que vocês já vão treinando aí, né, para outras configurações, é no caso aqui, entrar no editor de materiais, o de vocês vai estar muito parecido com o meu aqui nesse caso, porque eu não fiz modificações quanto à utilização do Corona, né? Então aqui a gente vai entrar aqui em Diffuse, no caso, né? Vai fazer a aplicação aqui de uma cor só para a gente ver se ele tá funcionando. Então, ó, já tá funcionando, ok. E aqui nesse quadradinho, eu vou clicar em cima dele e vou trazer um mapa, um bitmap, no caso, tá? Eu não vou nem pegar aqui do Corona pra gente não ter problema. Então, a gente vai em General, Bitmap, ok? E aí, dentro desse bitmap, você vai lá dentro, né, da sua biblioteca, onde você salvou, né, os documentos aqui dessa aula, dessa banqueta ou de outra banqueta que você tenha como referência. E aí, vai trazer a imagem para cá. Ok. Caso vocês aplicaram o material aqui e não esteja aparecendo a textura de vocês aqui no plane, é relativamente simples, é só a gente pedir aqui para mostrar o material na viewport. E aí, basicamente, como a gente tem dois casos aqui, né, de duas imagens que a gente quer trazer, eu até já posso aqui
duplicar esse material, é só arrastar aqui ele para o lado, trocar aqui o mapa que eu tô trazendo aqui para dentro, então vou clicar aqui em cima e vou trazer a referência da minha banqueta no frontal, no caso, certo? Aplicar. Ah, interessante. É importante que a gente altere o nome desse material que a gente duplicou, tá? Então, vamos renomear aqui para material 2. E pronto, tá? Posso fechar aqui a minha aba de materiais, lembrando que a tecla M, ou vir aqui por cima e clicar em editor de materiais, a gente vai abrir aqui diretamente, ok? Certo. Continuando, então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Basicamente, a gente pode selecionar os dois planes aqui e colocar eles acima aqui do nosso eixo, para a gente começar a trabalhar, certo? E aí a gente pode observar, né, aqueles detalhes como a gente sempre fala, e é importante a gente entender que, por exemplo, assim, observando a nossa banqueta, até vou ampliar aqui um pouquinho mais a imagem, a gente observa que a gente tem alguns arredondamentos, alguns ajustes, assim, que é importante que a gente faça. Então, aqui no finalzinho, ela tem um pezinho mais fininho, aqui ela engorda um pouquinho e depois ela emagrece aqui de novo, né? Eu vou falar assim, pra gente conseguir se entender melhor, certo? Ok. A parte de cima, né, da nossa banqueta, então ela tem uma leve inclinação, principalmente quando a gente olha aqui na nossa vista lateral, a gente observa esse detalhe, né? Então ela tem um leve ângulo aqui que a gente vai se basear para estar trabalhando nela. Temos uma curvatura no nosso escoro das costas. Não vamos falar de encosto, né, gente? Brincadeiras à parte. E aí aqui também, né, na base posterior, né, atrás da nossa banquetinha, a gente tem esse detalhe que também dá uma afunilada aqui no comecinho e também engorda um pouquinho mais. É sutil, é suave, mas a gente pode se planejar aqui dessa maneira. E claro, esses detalhes aqui é onde a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais, né, com engrossamento e afunilamento aqui dessa modelagem, certo? O que é legal se a gente parar para pensar? Que a partir da modelagem de uma perninha dessa daqui, a gente consegue fazer todas as 4, a gente consegue fazer a basezinha aqui desse escoro para pés, a gente consegue fazer essa peça aqui que vai escorar o encosto das costas, a base que a gente faz para o assento e para o encosto, aqui eu não faria a mesma, mas até daria, assim, se a gente quisesse, tá? Então, vamos lá, gente. Com base nessas observações aqui que a gente tem, eu vou deixar menorzinho aqui, mas vou manter a referência dele aqui em perspectiva, que eu gosto bastante desse aplicativo, desse softwarezinho aqui que sobrepõe tudo, que se chama PureRef, ok? Então, vamos lá. Vamos partir da nossa modelagem, sempre de uma modelagem básica, né, de um elemento básico, nesse caso aqui, um cilindro, né, então aqui eu vou trazer na nossa vista aqui em perspectiva, então vou começar aqui com um cilindro bem pequenininho, vou subir ele aqui para cima, tá? E aí volto aqui para nossa vista frontal. E aí vocês podem fechar um pouquinho mais para baixo aqui para vocês ainda enxergarem esse direcionamento, né? Vamos diminuir aqui agora, né? Então, esse raio, que tá muito grande, eu acredito que seja aqui uns 5, 6 centímetros, mais ou menos, 8 talvez, pra gente usar de guia, né? Então, aqui, deixa eu só tirar e vou botar uma cor mais vibrante, tipo um rosa aqui, pra gente enxergar a diferença de fato, né? Então, assim, eu até vou fazer o seguinte, aqui eu acho que ele é maiorzinho, uns 12, e aí depois a gente afunila ele do jeito que a gente precisa, tá?
Aqui, essas medidas aqui, no momento, a gente não vai se preocupar tanto com elas, tá? Nesse caso aqui, porque a nossa modelagem, ela tá seguindo proporções com base na imagem, tá? Então, esse daqui fica menos importante nesse momento. Depois, a gente pode fazer uma escala geral e escalar toda a nossa banqueta com base nas medidas que ela teria aqui na vida real, certo? Então, aqui, eu só vou diminuir a nossa altura, mas na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois planes e vou colocar o nosso pezinho aqui, ó, bem na linha do eixo aqui, para que a gente de fato tenha um guia aqui mais facilitado, né? E aí eu começo a diminuir aqui a altura. Então, cheguei mais ou menos ali, que é onde eu preciso. E aí, pede perspectiva para a gente observar a nossa modelagem. Aí, ligando aqui o F4, eu aconselho que a gente faça mais subdivisões aqui, né, de maneira longitudinal, no caso, né, e também transversal. Transversal, na verdade, mais importante, porque como a gente vai mudar a forma, né, dessa peça, é importante que a gente tenha mais. Então, 5 não é o suficiente, vamos colocar mais aqui. De repente, até uns 15. Ó, acho que assim tá legal, porque a gente mexe proporcionalmente, certo? E aí aqui, em relação aos lados, a gente pode deixar assim e no final trabalhar com Turbo Smooth também dá pra ser, tá? Muito bem. Então, qual que é o próximo passo aqui? Como é que a gente muda a forma? Teríamos, né, a possibilidade de trabalhar num Edit Poly aqui, juntamente com uma seleção, um soft selection, né, poderia ser algo nesse sentido. Nesse caso daqui, eu vou trazer para vocês a aplicação da ferramenta FFD 4x4, ou seja, a gente vai puxar aqui na nossa lista de modificadores, vamos nesse momento trabalhar com essa daqui que tem mais subdivisões. Essas subdivisões, no caso aqui, esses points que ela cria aqui, control points, no caso, né, são esses vérticezinhos aqui, ó, que a gente consegue controlar a modelagem, tá? Então, eu trouxe uma de 4x4x4, ou seja, ela vai fazer um cúbico aqui, né, ela vai trazer uma proporção cúbica de 4 partes para a gente modelar a proporção dessa peça, tá? Então, o que que eu vou fazer? A princípio, eu vou pegar todos os meus control points aqui, para isso é importante que vocês façam o passo que eu fiz anteriormente, que é abrir aqui a nossa escadinha, né, do FFD, e clique em cima de control points, para que a gente faça essa seleção aqui. E a partir disso, eu vou trabalhar com o scale, tá? Pode ser o R aqui no teclado, para a gente trabalhar na escala. E aí, gente, é importante que esteja aqui, ó, na escala uniforme, tá? Então, verifiquem aqui sempre se está nesse comando. Quanto mais a gente aperta a tecla R, ó, percebam que ele vai mudando a proporção da escala, tá? Então, a gente tem que estar na escala uniforme aqui para trabalhar nesse quesito. Então, eu vou afunilar aqui no comecinho, ó. Então, eu vou puxar a minha modelagem aqui, vou deixar ela mais magrinha aqui na ponta. Então, é mais ou menos por aqui. E aqui em cima, lembrando que ela faz basicamente a mesma coisa. Então, eu vou diminuir ali em cima também. Só que, ó, percebam que ela começa a afetar toda a parte aqui de baixo. Não é exatamente isso que eu quero, certo? Então, aqui em cima, a gente vai fazer depois, tá? Com alguns pequenos ajustes. Mas, a gente pode descer aqui sutilmente, né? De uma maneira um pouquinho mais suave, em que ela vai engordar aqui no meio, mais ou menos, né? Que é onde a gente pode até, ó, engordar bem, se a gente quiser, a nossa modelagem. Até, deixa eu pegar aqui no ângulo de frente para enxergar melhor. Então, eu posso emagrecer ela e engordar bastante aqui. E eu posso ir alterando a minha malha toda a partir desses control points aqui no caso, tá? Não é isso aqui que eu quero, né? Então, é uma coisa muito mais suave que isso. Mas vou selecionar esses dois aqui do meio e vou dar um scale aqui bem pequenininho, tá? Então, a gente pode olhar aqui, observar a forma final. E aí, apertando no maisinho aqui, a gente enxerga. Tá bem mais próximo do pezinho dessa banqueta, tá?
Nesse momento, a gente vai fazendo assim, tudo por proximidade. É sempre interessante que a gente faça uma modificação na malha em que ela se mantenha em quad, que a gente fala, tá? O que que significa isso? Deixa eu até trocar de câmera aqui para a gente conversar melhor sobre essa questão, tá? Bom, em geral, a gente vai ter sempre uma topologia em cima da modelagem que a gente está fazendo. O que que significa isso? O que que é uma topologia, né? A topologia é a forma como a geometria daquele objeto está sendo organizada dentro das modelagens que a gente está criando, dentro do modelo virtual que a gente está trabalhando, tá? O que que significa ter uma boa topologia? Significa que ela tem que ser boa para você trabalhar, tá? Em geral, a gente tem sempre ela ou triangular, ou em quads, ou em n-gons. O que que é isso, Caterine? 3 lados são bases triangulares. Elas podem ter triângulos em vários formatos, mas elas vão ser sempre em 3 pontos, em 3 vértices grudadas. Em quads, são as nossas preferidas, então elas são sempre em 4 pedacinhos, assim, tipo o que a gente tem aqui. Eu até vou trazer um Edit Poly aqui para nossa peça, para vocês enxergarem. Então, isso daqui é um polígono quad, né? Ele tem 4 pontinhos aqui. Se eu, por exemplo, vim aqui pegar a minha ferramenta Cut e fazer um cortezinho desse vértice aqui até aqui, ó, eu tenho faces que são triangulares a partir de agora. Então, eu tenho 3 pontas aqui. Isso daqui não é tão interessante para controlar uma malha, no caso do que a gente trabalha aqui, tá? Então, até vou dar um Ctrl Z aqui para não afetar. Vou tirar esse Edit Poly, que a gente trouxe ele só para ver esse detalhe aqui agora. Mas, o que eu quero falar para vocês? Beleza, depois da triangular da quad, a gente tem os chamados n-gons, ou seja, são faces formadas por 5 lados. Elas não têm 4, elas têm um a mais. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa versão de polígono, no caso, o computador ele não consegue entender muito bem, ele precisa calcular de alguma maneira, criar subdivisões, porque ele entende sempre triângulo ou quad, muito mais fácil, tá? Então a gente evita ao máximo possível chegar em uma face que tenha 5 lados ou mais, a gente sempre tenta resolver ela, tá? Por quê? Porque quanto mais limpa, quanto mais bem organizada a malha for, a topologia dessa peça que a gente está trabalhando, mais fácil vai ser editar aquele modelo. E aí, a gente vai ter ajustes mais previsíveis, ajustes que a gente pode alterar a malha aqui, por isso que a gente cria às vezes subdivisões, a gente vai trabalhando ela dessa maneira. E agora eu preciso explicar para vocês os porquês, né? Por que que é importante? No nosso caso, não é uma modelagem direcionada para gráficos de jogos ou coisas nesse sentido. Então, assim, não precisa estar 100% quad, ela não precisa ter todas as bases trabalhadas com a topologia perfeita e tudo mais. Ela precisa funcionar para aquilo que a gente está fazendo, que são modelagens direcionadas para visualização 3D, seja visualização arquitetônica, seja visualização de projetos de interiores ou visualização de produtos, que é o principal aqui no caso que a gente está trabalhando, criando essas peças aqui, que podem ser subprodutos que vão entrar lá num projeto e tudo mais, certo? Então, quando a gente tem uma malha mais limpa, mais bem organizada, a gente evita dores de cabeça, a gente evita sombras incorretas, a gente evita deformações estranhas, vértices repuxados, coisas diferentes, comportamentos que não são tão bons em relação a isso. E a gente tem uma suavização das bordas muito mais interessante se tratando da visualização 3D, tá? Ou seja, das ilustrações, da renderização, tá? Beleza. Para o nosso caso, como a gente não está trabalhando com os gráficos, jogos, animações ou coisas nesse sentido, ou seja, a gente não vai animar as pernas dessa banqueta, ela não tem que estar 100% quad, ela não tem que estar 100% top de linha. Mas nesse caso dessa modelagem, eu acho que vale a pena mostrar para vocês, porque não é uma modelagem muito complexa, é uma modelagem relativamente simples, e quanto mais a gente treina isso, mais automático fica.
Então, melhorar a topologia da malha, no caso dessa modelagem, é essencial para a gente trabalhar com esses deformadores ali, por exemplo, o FFD, os control points ali, como a gente vai mexer. Mas, o que acontece? Quando a gente está trabalhando direcionado para produto, design de interiores, coisas nesse sentido, a gente acaba dando uma prioridade maior para a modelagem mais limpa, com menos polígonos e tudo mais, para ficar até mais leve nesse sentido, do que a quad perfeita, linda, maravilhosa. No caso de produtos, a gente trabalha um pouco mais na topologia da malha, que é o caso dessa peça aqui em específico, e aí tô trazendo essa abordagem aqui para vocês, tá? Com base nisso, o que eu quero mostrar? Depois de trabalhar aqui com o FFD, a gente vai trazer um edit poly aqui em cima para que vocês observem, por exemplo, a padronagem que a gente tem aqui nesse topo. Lembra que eu falei dos N-gons, nesse caso aqui? Tô até isolando ela aqui para facilitar. A gente tem exatamente isso aqui em cima, um N-gon. Então, eu tenho um polígono que tem muitas facetas aqui, ele não tá bem resolvido e o computador ele se perde um pouco, ele não sabe muito bem como resolver isso aqui. Então, eu vou, na verdade, deletar, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu elemento, com o Ctrl eu vou pegar as minhas bordas, tá? E a partir daqui, eu vou utilizar o meu Shift com o Scale para criar aqui um fechamento melhor para essa malha. E aí eu vou fazendo aqui, ó, com o Shift pressionando, clico e vou fechando. Quando eu cheguei aqui, mais ou menos, eu posso vir e definitivamente dar um cap, fechar isso aqui e criar uma subdivisão, tá? Aqui nesse caso, eu não quero esse topo aqui reto, a gente quer criar aquela curvaturazinha lá que a gente estava observando, né? Essa bordinha aqui mais arredondada. Então, eu vou fazer isso aqui um pouquinho diferente. Então, eu vou dar Ctrl Z aqui, para a gente voltar à nossa configuração original. E, na verdade, aqui, o primeiro Shift que eu vou dar, eu vou fazer ele para cima. Ok. E aí, eu vou dando um Scale aqui, bem pequenininho, antes de eu dar um Shift novamente, utilizando o Scale e jogando aqui com o Mover para cima, para mim ir fazendo mais ou menos, né, aquela curvaturazinha. Então, eu vou subindo aqui um pouquinho, vou fechando com o Scale e aí sucessivamente. Então, quando eu achar que cheguei aqui mais ou menos, né, na curvatura ali que eu tô buscando dessa forma, aí eu posso vir aqui e de fato dar um cap. Quando eu chego aqui em cima, aí eu venho com aquela ferramenta Cut, que eu mostrei para vocês, pode ser por aqui, ou dá para utilizar aquela ferramenta de corte, de subdivisão rápida, que é o Alt 1, e aí a gente faz o corte aqui. Nesse caso, eu quero um controle um pouquinho mais fino, tá? Então, eu até vou fazer o seguinte, eu vou trocar da minha borda aqui, no caso, né, das faces aqui, por esses vértices aqui que estão aparecendo. E aí, eu vou com o Cut aqui, utilizando o 2.5, clico aqui, arrasto até essa, dividir, botão direito para desmarcar e faço aqui uma seleção, deixo ela um pouquinho mais quad. Para sair da ferramenta é só dar um ESC ou apertar na letra Q para a gente entrar na seleção, certo? Ok. Voltando aqui para minha vista frontal, agora eu vou sair aqui desse ícone do modificador. Eu vou alterar aqui o meu pivô, o meu ponto, né, de alinhamento, na verdade, com a minha banqueta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, afetar o pivô e vou alinhar ele mais ou menos aqui no meio da imagem que eu tô visualizando aqui, vista de frente, tá? Então, aqui é o mais ou menos. Eu vou me guiar aqui por esse local, tá? Nesse caso, eu vou jogar aqui para cima. Acredito que vai ser mais fácil de fazer a alteração do eixo aqui, desse ângulo que a perna tá inclinada, tá? Então, eu vou deixar aqui nessa posição, certo? Daí, a próxima questão que eu preciso trabalhar aqui é trazer mais um FFD, porém agora um FFD de 2x2, porque vai ficar mais fácil de eu controlar. Então, aqui a gente já pode até visualizar, ó,
a diferença entre o FFD 2x2 e o FFD que era 4x4, né, que a gente tem aqui nesse caso, tá? Então, entrando aqui nele, o que que eu vou fazer? Eu vou alterar pelos control points aqui de cima, eu vou jogar ele mais pra cá, né, que é aqui na inclinação que eu tenho. E esse daqui um pouquinho mais pra cá. Inclusive, se a gente observar aqui pela forma, ó, ele ainda é mais gordinho até aqui embaixo. Então, eu vou voltar aqui no meu FFD 4x4, nos control points daqui, ó. E aí, lembra da minha ferramenta de escala? Eu vou nesse caso aqui, ó, até mudar aqui para duas variações. Vou deixar aqui no frontal para a gente visualizar, né, nessa posição aqui, e aqui bem de frente, ligadinho aqui, aquilo que a gente quer fazer. E aí a gente começa a enxergar de fato o que tá acontecendo. Então aqui, ó, eu vou pegar esses control points daqui, vou mudar a posição deles mais aqui para baixo, ó, pra gente dar esse ganhozinho, e vou mudar aqui a escala dessa posição, que ela é um pouquinho mais abauladinha, ó. E aí a gente faz essa modificação, ó, e aqui embaixo também é um pouquinho mais gordinho, e a gente vai ajustando aqui no olho, tá? Então, trabalhei aqui na posição, vou voltando um por um aqui pra gente conseguir trabalhar da melhor maneira possível, tá? E aí a gente não ter problemas. Vou ajustar aqui no caso para a altura em que a gente tem essa banqueta. Aqui, ó, o pezinho é até ali. E mais ou menos a gente tá chegando, né, se aproximando aqui do resultado aqui da nossa banqueta. Aqui em cima eu vou deixar mais gordinho assim. Eu acredito que tá mais próximo agora. E aí, aqui, vamos voltar ali um pouquinho. Beleza, ó. Feito. E aí, lembra que a gente trocou, né, o pivô aqui pro meio da nossa banqueta, que nesse caso da nossa vista frontal, é para ajudar agora a gente a fazer o mirror, né, pra gente duplicar aqui pro outro lado e depois para trás mais uma vez, né, para fazer as 4 pernas aqui da nossa banqueta. E a gente pode nos guiar aqui também pela referência em perspectiva, que eu inclusive nem trouxe aqui para dentro do software, porque não vejo necessidade até então, tá? Ok, feito isso daqui, eu vou puxar aqui a minha ferramenta de mirror. Vou colocar aqui em instância, no caso, que é o que de fato eu preciso. Ok, então aqui fiz, né, a minha transformação pelo eixo X, no caso, vou dar um ok. E aí aqui vendo, né, na vista de topo, eu preciso alterar a posição agora desse segundo cilindro aqui, no caso da segunda perna que eu tô fazendo. Beleza, então fiz aqui o meu mirror, né, aqui pro ladinho, eu vou considerar, tá, a posição exatamente ali, vou me guiar por essa perna do meu lado esquerdo aqui, da visualização. Porque se a gente olhar na imagem aqui, a gente vê que essa perna ela é um pouco mais para a direita. Eu não vou fazer isso nessa modelagem, vou deixar ela mais simétrica, tá? Então, vou deixar aqui pro ladinho só para vocês enxergarem. Então, ela tá na posição, tá alinhada aqui pelo meio, tá proporcionalmente na posição, mas no caso, nosso modelo ali, ele tá um pouquinho torto, vamos dizer assim, né? A nossa imagem de referência, porque é um objeto verdadeiro, um objeto real, pode ser que aquela perna artesanalmente tenha ficado um pouquinho mais deslocada. E às vezes até na nossa modelagem, às vezes a gente pode até criar alguma coisa nesse sentido, né? Certo. Depois a gente dá um mirror aqui para nossa direita e observar, né, essa mudança aqui das pernas da nossa banqueta, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar a partir da nossa modelagem aqui dessa vista lateral, mas eu tenho, né, aqui as minhas duas perninhas alinhadas, eu vou girar elas aqui, considerando, né, de fato, elas unidas, né, então eu vou usar o centro da minha seleção aqui
e vou dar um giro aqui de 90 graus. Para mim ter certeza que vai a 90 graus, eu vou ligar o meu Snap Angle aqui, tá? Então, tô jogando para cá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou acertar a posição aqui, daquilo que a gente tinha, tá? Nesse caso aqui, né, ela vai estar um pouquinho mais para baixo, mas a gente sobe aqui só para não perder a posição. E ainda aqui, ó, no FFD do Control Points, no caso, pode ser por um objeto, pode ser dos dois objetos, né? Vou mexer num e os dois vão alterar ao mesmo tempo, porque eles estão em instância, lembra? Então, eu vou colocar ele aqui na posição que eu preciso, aqui em cima, e aqui embaixo eu vou ajustar essa inclinação daqui. Inclusive, vou subir mais um pouquinho aqui, tá? Então, a partir de agora, eu vou duplicar isso aqui para trás, então com o Shift pressionado, em instância também. E aí, eu vou dar um giro aqui em cima, né, de 180 graus, aqui, e vou ajustar a posição da minha banqueta, tá? Nesse primeiro momento, eu não vou fazer esse ajuste aqui de altura para ajustar a inclinação do meu assento, tá? Eu vou deixar para fazer isso aqui tudo junto quando tiver tudo atachado lá no final. Por enquanto, a gente vai considerar que é tudo reto, tá? Para facilitar a nossa modelagem. Beleza, já tenho aqui os 4 pezinhos da minha banqueta modelados, né? Bonitinhos aqui. E agora eu vou me concentrar no escoro dos pés. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com a modelagem sempre a partir de algo que já está pronto, como a gente foi fazendo aqui. Deu um mirror, foi duplicando, né? Foi ajustando ali, sem mexer nas configurações dentro do modificador especificamente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma perninha dessa daqui, tá? Então, eu vou pegar o cilindro 4 aqui nesse caso. Vou fazer um clone aqui em cópia, de fato. Vou chamar até, já vou dar um nome aqui, já deveria ter dado um nome, né, para as pernas da nossa banqueta. Vou chamar aqui de escoro suporte, né? Suporte para pés, tá? Só pra gente se organizar e não ficar clicando em coisas erradas aqui. E aí, beleza, gente, o que que eu vou fazer? Vou puxar aqui todos os nossos edges, né? Nesse caso aqui, eu vou excluir esse FFD de 2x2 daqui, tá? Nesse caso, para ele voltar ao nosso estado original. O FFD 4x4, por enquanto, eu posso manter, porque aqui ele é mais gordinho, então eu vou precisar dele de qualquer forma, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou alterar o meu pivô aqui pro meio da minha peça centralizada. Vou girar aqui em 90 graus. Vou colocar mais ou menos na posição que eu vou estar precisando aqui. E vou usar o scale, né? E aí, vou trocar aqui para essa perspectiva para a gente se guiar pela nossa imagem. Mas vou aqui em perspectiva fazer o trabalho. E assim vocês vão conseguir acompanhar da melhor maneira. Então, aqui, né? Nesse caso, ele começa de fato ali, ó, mais fininho do jeito que ele tá, mas ele encaixa, ele entra ali, né? Então, eu vou jogar aqui pra cima, depois a gente tira aquele pedacinho. Mais ou menos nessa posição, vou diminuir aqui na horizontal também, vamos voltar um pouquinho mais pra cá. E aí, vou deixar ele aqui na posição, ó, considerando esse encaixezinho que ele vai fazer aqui e aqui, tá? Então, nesse sentido, eu vou deixar ele um pouquinho maior e a gente corta aquelas pontas ali, aquelas bordas, e faz um ajuste fino aqui. Então, nesse caso, é interessante que a gente retire aqui, ó, essas faces aqui da lateral, tá? Traga aqui, né, pelos vértices até a ponta que a gente precisa, ainda na vista frontal. Nesse caso aqui, a gente até pode entrar, porque ele, se a gente olhar aqui na nossa imagem, ele é de fato ali, né, grudadinho. Mas depois a gente ajusta aqui e faz um acabamento, né, mas ele vai até lá. E aí, ok, tá? E aí, eu posso voltar aqui e alterar pelos meus control points aqui, né? Vou utilizar a minha vista de perspectiva aqui para aumentar a posição, nesse caso daqui. Até vou fazer tudo junto.
Vou juntar esse daqui mais pro meio, esse daqui mais pro meio, que aí é a posição do que a gente tá de fato visualizando ali, e vou fazer tudo junto aqui, pra deixar ele mais gordinho nessa primeira metade aqui. E aí, nesse caso, eu vou puxar mais pra cá essa ponta de cá. Ó, agora a gente começa a entender essa forma aqui, do jeitinho que ela vai ficar. Vou alinhar mais ou menos com a outra parte de cá. Ó. Vamos colocar aqui na posição que nós vamos precisar. Nesse caso, eu vou pela vista de topo aqui. Vou colocar ali, bem encaixadinho. Podemos observar de todos os lados, tá bem no meinho. Bem localizado, né? Ó, feito. Para garantir que isso aqui tá bem simétrico e a gente fazer para todos os lados, eu vou fazer um truquezinho que vocês vão gostar, ok? É bem interessante. Mas o que que é, né? Então, aqui, ó, para os dois lados ficarem exatamente iguais, né, do que a gente tem aqui, eu vou cortar a metade desses polígonos aqui. Então, mais ou menos aqui no meio, vou aqui pela minha vista frontal, porque ela vai estar melhor. Então, aqui, me parece que esse lado de cá tá mais bem resolvido. Então, eu vou pegar aqui essa metade de cá e vou deletar, ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a nossa perninha de cá, vou trazer um Edit Poly aqui dentro e vou atachar com esse pedacinho. E aí, olha só, ele vai trazer para esse lado de cá e lá atrás também, ó, olhando aqui em perspectiva. Então, ele já vai montando para nós. Essas pontinhas aqui, a gente vai ali e dá uma arrumadinha, deixar elas bem perto. Depois a gente trabalha melhor, tá? Nesse acabamento. Então, eu vou quase encostar elas ali, tá? Elas vão depois ser soldadas, mas isso a gente faz lá no finalzinho. Por enquanto, é isso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse elemento aqui para ele vir para outra metade de cá e a gente fazer o pezinho na outra posição. E aí, quando a gente olha aqui nessa vista, né, que eu trouxe aqui em perspectiva, a gente vê que eles não estão alinhados todos aqui na mesma localização, na mesma linha horizontal. Então, a gente tem que ter esse deslocamento. Ok. Depois que a gente já ajustou a primeira posição e fez esses comparativos aqui, né, para eles ficarem aqui o mais próximos possíveis, o que que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar o nosso cilindro aqui, então eu vou dar um clone em cópia, nesse caso, e vou chamar de pé, só para a gente não perder essa informação. E aí aqui dentro, eu vou excluir esse elemento de cá, tá? Vou pegar esse elemento aqui, no caso, né, o meu pezinho de fato, ó, e agora aqui, ó, o meu pezinho, vou afetar o pivô dele para ficar mais fácil de trabalhar, tá? E aí aqui, ó, pela minha vista de topo, eu vou me guiar pela vista lateral, nesse caso, pra gente fazer o giro, né? Então, eu vou girar aqui em 90 graus, vou alterar a posição aqui para nossa lateral, né? Aqui onde eu quero que ele fique. Vou me guiar agora aqui por essa vista, pra gente fazer o encaixe, e eu basicamente vou atachar ele, né? E aí, pra gente ter a posição que ele tá aqui em relação à altura, no caso, ó, a gente pode vir olhar aqui a nossa perspectiva. Então, na nossa vista lateral, os pezinhos são mais para baixo, e na vista frontal eles são mais para cima. Como a gente está fazendo aqui na frontal, quer dizer, na nossa vista lateral da banqueta, né? Então, o nosso pezinho aqui vai ficar mais para cima, tá? Não é muito mais para cima, mas é um tantinho assim, né? Então, vou ajustar aqui a posição dele. Vamos conferir aqui na perspectiva, ver se ele tá certinho aqui pelo meio, ó, ali. Vou jogar ele um pouquinho mais pra cá.
E agora a gente vai ter a real posição aqui dessa profundidade, né, certinho aqui na vista frontal. E aí isso aqui vai facilitar muito a nossa vida, certo? Então, vou voltar aqui no meu cilindro base, dentro do Edit Poly que a gente estava atachando aquele pedaço, a gente vai trazer esse. E aí a gente vai fazer basicamente aqui aquele mesmo ajuste, né? Então, vou aqui trazer essa posição ali desses dois elementos aqui, ó, mais para trás, pra gente ter o frontal bem perto da lateral, né? Ó, porque ela é basicamente quadradinha, né? Quando a gente olha aqui. Então, dá para se guiar dessa maneira. Provavelmente, a parte frontal é um pouquinho mais estreita, então eu vou considerar uma facezinha daquela ali, ó. E aí, agora, eu vou entrar aqui, poderia ser noutra também, né? E vou tirar esse pedaço aqui. E a gente vem, né, com todas as bordas aqui e aproxima aqui o mais próximo que der. Não precisa soldar ainda, como eu falei, tá? Feito isso, né, a gente já tem a base aqui da nossa banquetinha. Eu vou jogar ela aqui um pouquinho mais pra frente, só para facilitar. E eu vou agora na nossa vista de topo observar os encaixes, né? Como é que funciona aqui o assento, ó. Então, basicamente, se a gente analisar aqui, é um boxzinho, né? Fininho, e a gente vai arredondar essas bordas aqui. O trabalho que a gente vai ser estruturar de fato, né? Essa malha para deixar ela fácil de modelar, né? A partir do que a gente tem. E trabalhar com o FFD 4x4, porque se a gente observar, ela não é reta, ela é um pouquinho abaulada aqui, ó, né? Então, aqui na perspectiva, ó, isso aqui fica mais evidente. Então, a gente tem um abaulamento aqui atrás, ela não é reta, né? Então, depois a gente cria ali esse detalhe aqui do assento e do escoro das costas. Então, vamos lá. Continuando. Vamos pegar um box aqui. Então, vou fazer, ó, mais ou menos aqui ela passa, vamos ver aqui no alinhamento, ó, ela vem até aqui no pezinho, então, ó, eu vou puxar daqui até aqui assim, mais ou menos, pra gente pegar a proporcional. Vou pela vista frontal, vou posicionar ali onde a gente tem. Eu acho que aqui, ó, ela é um pouquinho mais larga, né, de fato. Um pouquinho mais pra trás, né, porque ela vai mais pra lá. Aqui, ela é mais fininha, ó, ali. Talvez um pouquinho mais espessa. E aí, novamente, né, não se preocupem com essas medidas aqui por hora, tá? E aí, se a gente olhar os detalhes, ó, ela é um pouquinho enterradinha ali, ó. Então, mais ou menos por aqui, tá? Então, agora, olhando para a nossa perspectiva, a gente começa a utilizar as nossas referências visuais aqui e vamos trabalhar com a nossa perspectiva, tá? Lembrando que o nosso frontal está aqui, né? Onde é aqui os pezinhos são mais altos. Muito bem. Eu acredito, vou até converter já para polígono para a gente poder melhorar um pouquinho aqui, ó, em relação à vista frontal da nossa banqueta, que é essa vista que a gente está olhando aqui agora. Eu acho que ela é mais ou menos por aqui assim, certo? Vamos ver na vista de topo. Ó, ela era um pouquinho mais para trás ali, né? Conforme a gente estava vendo. Então, ok. Eu acho que a posição é essa aqui mesmo, tá? Beleza. Vou até renomear aqui para assento. Vamos trabalhar aqui nos nossos edges. Vou dar um ring aqui para pegar todas essas bordas. Vou trabalhar com um chamfer. Então, vou dar um chanfro aqui, olhando ali a nossa referência. Mais ou menos isso aqui que a gente tem. Então, aqui, vamos voltar.
para nossa vista maior, que fica melhor de a gente visualizar, né? Inclusive para vocês. Eu acho que é mais ou menos por aqui, tá? Então, essa borda aqui, beleza? Feito isso daqui, eu vou dar mais um chanfro, só que agora aqui considerando os dois planos. Então, selecionando o meu polígono superior contra o meu polígono inferior. Vou trocar com o Ctrl Edge aqui pra gente pegar só as bordas e vou voltar ali no meu chanfro. E vou fazer o chanfro aqui menor, claro, não é tão grande assim. Vou arredondar essa borda. Ó, vamos lá, eu acho que é pequenininho aqui, né, nesse caso. Então, é mais ou menos algo nesse sentido aqui que a gente vai ter, ó. Um abaulamento aqui, não é tão grande, ele é menorzinho. Então, é algo assim que nós vamos ter, tá? Sobre a configuração da topologia, né, conforme o que a gente estava conversando, o que a gente vai precisar fazer, tá? Beleza, vamos aqui na nossa vista de topo e vamos nos concentrar em uma primeira metade aqui da lateral desse assento, tá? O que a gente vai ter que fazer? Como nós vamos alterar a proporção aqui dessas bordas depois para arredondar elas um pouquinho mais, utilizando o nosso FFD 4x4, eu preciso ter subdivisões aqui, tá? Para isso aqui funcionar do jeito certo, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, esses dois pontinhos de vértices aqui da minha borda e vou pedir para dar um connect. Beleza, fiz o primeiro connect, eu vou trazer o cut, vou até ligar o meu 2x2 aqui para facilitar, vou na minha vista de topo, vou clicar aqui e vou clicar aqui, tá? Botão direito eu sempre tiro da seleção. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa pro lado que vem pra cá, eu vou me concentrar nesse canto, tá? Então, vou voltar ali, vou pegar meu vértice aqui desse cantinho, com esse cantinho, vou dar um connect. Ó, não foi. Então, vamos com o cut em 2.2 aqui. Vamos outro nesse segmento daqui. E aí, a gente se concentra aqui nesse cantinho. Então, nesse miolo, vamos chamar assim, a gente teria o que é chamado de N-gon, que é aquela solução que não se resolve. Então, se eu aplicar o FFD 4x4, esse canto ele vai deformar de uma forma ruim, não tão boa. Então, assim, ó, eu vou trazer mais uma divisão aqui até lá no final, que eu acho que dá para fazer ainda. Ó, então, mais uma daqui aqui e mais uma daqui até aqui, ó. E aí, nesse meio, eu vou fazer tipo um triângulo. Então, vou fazer uma triangular aqui, pra gente resolver, e vou ligar o meio dela aqui. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Então, vou fazer um ponto aqui, e aqui, aqui e aqui, ó. É mais ou menos assim que eu preciso trabalhar, sempre com o cut aqui nesse caso. E aí, a gente pode até ajustar a posição dela, desligo agora, né, nesse caso, o meu snap, para não me atrapalhar, e ajusto aqui essa posição. Para a gente não ter que repetir tudo isso, né, de todos os lados, é interessante que a gente trabalhe com a simetria a partir de agora, né? Então, aqui em cima desse modificador, do Edit Poly desse cantinho aqui, eu vou trazer o Symmetry, que vocês já conhecem. Vamos lá com o Symmetry. Beleza? Então, vou jogar para o lado de cá. Então, um primeiro em X, feito. Vou trazer mais um Symmetry aqui, só que agora em Y, lá pro outro lado. E vou dar um flip, que aí ele vai jogar para os dois lados. Esse aqui, lembrando, né, que é o nosso mirror, né? Vou dar um Ctrl Z só para vocês lembrarem desse detalhe. Feito isso, fiz os dois symmetries aqui, eu vou trazer mais um Edit Poly aqui por cima, porque só essa subdivisão aqui no meio não é suficiente para a gente abaular essas pontas, a gente precisa ter mais subdivisões também. Então, eu vou me guiar
por esse edge aqui. Vamos tentar dar um loop nele. E vamos trabalhar com o chanfro aqui. Ó, um chanfro mais ou menos aqui. Vamos lá, ó. Vamos subdividir um pouco mais esse miolo, aumentando essas quantidades até a gente chegar em algo que seja interessante, tá? Eu acho que assim já tá suficiente. E vou fazer a mesma coisa desse lado de cá, só que aqui eu não vou precisar de tanto. Aí eu posso ter um pouco menos aqui, talvez um pouco menos aqui. Ó, aqui já dá pra... Aí, ó, beleza. Essa situação aqui já vai me facilitar muito agora na aplicação do FFD 4x4. E aí eu vou conseguir fazer esse abaulamentozinho aqui, utilizando os meus control points aqui nessa lateral. Então eu vou pegar os 4 pontos de cada lado, na verdade, né, são mais, e vou utilizar o scale aqui para me guiar. Então, vou voltar aqui nessa posição, vou ver em perspectiva e vou ver na minha vista de topo para entender exatamente, né, aquilo que está acontecendo. E vou tentar chegar nesse abaulamentozinho aqui, que é um fino do fino, mas é algo que já vai mudar um pouquinho, né, essa configuração. Olha como ele é sutil, certo? E se a gente não tiver essas subdivisões, a gente realmente não consegue ter esse resultado daqui, tá? Feito? Nesse caso, gente, só para vocês saberem, né, as diferenças entre os FFDs, eu até poderia, ao invés de utilizar um FFD de 4x4x4, eu poderia, de repente, aqui trazer um FFD de 3x3x3, até me facilitaria nesse sentido, né? Então, eu poderia pegar a seleção dos meus pontos aqui do meio e trabalhar aqui, ó, expandindo essas laterais. O resultado vai ser bem próximo, tá? Sendo bem sincera, nesse caso aqui. Mas quanto menos pontos de controle, em alguns casos, para situações em específico, dependendo do resultado que eu quero chegar, uma coisa funciona melhor que a outra. Então, a gente pode até fazer um comparativo aqui. Eu vou, inclusive, duplicar isso aqui para a gente comparar. Eu vou deixar aqui um em cópia. Nesse aqui eu vou manter o FF3, o FFD de 3x3 e nesse aqui eu vou tirar o FFD de 3x3 e vou ligar o FFD de 4x4. Ó, o resultado é muito perto, então vai da escolha de vocês. Dá para ser um dos dois, tá? Perfeito. Continuando, o que acontece? Depois de a gente fazer aqui, eu até já vou remover esse FFD 4x4 que a gente tinha feito, eu vou manter o 3x3. A gente pode voltar aqui para nossa vista em perspectiva nesse caso, e vamos começar a trabalhar agora, né, na nossa perninha do escoro das costas, né, nessa parte aqui de trás, ó. Então, se a gente olhar a formazinha que ela tem, a gente depois vai fazendo as modificações para chegar nisso aqui. Mas dá para fazer a partir da nossa perna. Então, vou dar um clone aqui em cópia. Vou chamar de perna das costas. Esse nome tá ótimo, né? O que vocês acham? Tá? E aí, gente, eu vou tirar esse edit poly, né? Que a gente já taxou aqui aqueles elementos. Vou trazer ela aqui para cima. E já vou tirar, inclusive, o FFD aqui de 2x2. Então, esse aqui e esse aqui eu já posso tirar, para ela voltar a ficar retinha. E a gente vai se guiar aqui por esse formato. A gente vai fazer outro truque aqui nesse caso, tá? Então, mais ou menos aqui eu vou trabalhar com o pivô aqui centralizado nela, só para facilitar esse momento de escalonar a peça. Né? Então, vamos lá para nossa vista em perspectiva e vamos nos basear aqui por esse ângulo, no caso, né? Eu acho que vai ser melhor a gente fazer o seguinte, na verdade. A gente jogar isso aqui para cima, porque aqui, né, ela só vai inclinar para cá. Então, ela começa um pouquinho mais estreita, engorda aqui embaixo, afina e tem um chanfro, né? Ela é cortada bem aqui assim, certo? Então, o
que eu acho que dá pra fazer? Eu vou deixar ela mais ou menos aqui na posição. Aqui por aqui, ó, a gente pode cortar fora, tá? Então, vamos entrar aqui nesse Edit Poly e a gente vem até ali, ó, e deleta, tá? E aí, para a gente ter essa inclinação aqui e conseguir trabalhar na forma dessa peça, a gente poderia fazer algo assim. Vou duplicar aqui em instância, para a gente manter o controle aqui, uma cópia de segurança, uma cópia de controle. E aí, nessa peça daqui, eu vou trabalhar com a inclinação dela. Então, eu vou mudar o meu pivô aqui, eu vou centralizar ele pelo meu assento, de repente. Então, eu vou alinhar ele aqui no assento, em X e Y, em Z, vamos ver se vai puxar. Não, em Z não. Ó, já tá alinhado, vamos dar um aplicar. O Z do meu assento tá aqui, ok. Não. Então, vamos de novo. Vamos lá pelo alinhamento. No meu assento, eu quero no pivô point XYZ. Aplicar. Agora, beleza. E aí, por aqui, eu posso me guiar para fazer essa inclinação aqui da peça. Opa, desculpa. Temos que sair do pivô aqui. E vou fazer aquela inclinaçãozinha que a gente tem ali. E aí, eu ajusto aqui. Ó, mais ou menos pelo que a gente tem nessa configuração. Ok. Então, para a gente continuar trabalhando aqui nessa forma, é interessante que a gente utilize a nossa forma de controle, na verdade. Então, eu vou trazer o FFD aqui em cima dessa forma. Porque como ela não tá alterada aqui, né, nesse ângulo, fica mais fácil de fazer as modificações nela. Então, eu vou trazer aqui na perspectiva, nesse caso, para a gente observar aqui aquilo que vai acontecer. Ó, e aqui eu vou dar uma fechadinha ali em cima, que é mais ou menos o que a gente tem. Aqui embaixo eu posso expandir um pouquinho. Acredito que aqui embaixo, nessa parte aqui, a gente até pode voltar aqui. Depois a gente corta, né? Mas ela é mais larga aqui, a base. Ó, não é exatamente reta, mas ela tem essa curvatura. Então, vou fazer mais proporcionalzinho aqui agora. Beleza. Aqui em cima, eu vou trazer mais um Edit Poly pra gente subir esse topo aqui de cima. Só essa parte aqui, ó, que ela é mais alta e aí a gente pode cortar ali, ó. Ou até girar. Deixa eu fazer um frontal aqui. A gente pode girar isso aqui nessa posição. Ó. Aqui já daria, ó. E aí a gente só fecha. Faz um... Agora, nesse caso aqui, de fato, a gente vai utilizar um fechamento mais reto. Então, dá para ser utilizando o Shift, né? Posso aqui dar um Shift bem pequenininho aqui para cima pra gente marcar essa borda. E vou dar um Shift agora, fechando aqui um pouquinho desse comprimento. E vamos de novo aqui até fechar. Até a gente poder dar um cap aqui mais tranquilo. Vou trocar para os vértices, vou voltar lá com o meu cut. Então, Edit Geometry, Cut. Posso ligar o Snap aqui. E vou trazer para cá, botão direito, corto ali e beleza. Fechei ali aquele topo. Aqui embaixo, vamos ver se a gente consegue só alterar essa borda aqui de baixo, né? Então, vamos na vista frontal, vamos selecionar ela toda aqui. E aqui, nesse caso, é pra cá.
né, alinhado aqui com o meu tampo, ó, vai dar certo também. Então, eu vou jogar ela um pouquinho mais pra cima do que o que a gente tem ali. Ó, vou desligar o snap pra não me atrapalhar. Aqui eu vou ter que subir esses vértices aqui um pouquinho, pra não acontecer esse quase que um chanfro ali que ela tava criando, né? E aqui, ó, pra mim fazer aquele acabamento aqui, eu vou trocar para minhas bordas. Aqui nesse caso, ou em perspectiva, vou tirar o grid, vou deletar essa borda que eu tenho aqui. Agora, né, vou pegar o elemento, vou pegar a minha borda, e aí vou com Shift novamente. Então, vou dar um Shift aqui em Z para baixo, bem pequenininho para fazer a marcação. E agora aqui, com o Scale, né, eu vou diminuindo com o Shift pressionado, ó. Eu acho que, na verdade, esse aqui, a gente pode descer ele um pouquinho, para ele dar esse detalhezinho aqui, ó. Ó. Trago mais um Shift aqui. Só que agora, a gente dá aquele Scale aqui para fazer esse fechamento. E joga ele aqui mais para cima, que aí a gente dá o acabamento ali que a gente precisa. Cap novamente, né? E vamos lá trocar para vértices, né? Com o Ctrl pressionado. Vamos aqui pegar o nosso Cut, Snap. E aí eu vou ligar aqui embaixo, vou ligar aqui do lado, botão direito, eu cancelo o Cut e vou aqui e desligo ele. Tá? Então já tenho aqui essa borda prontinha. Por isso que é legal ter essa modelagem de controle. Quando a gente olha aqui na nossa vista frontal, no caso da peça do lado, da nossa peça que tá aqui angulada de fato, a gente vai ter o melhor resultado, certo? E eu posso jogar lá pro outro lado. Então, vamos agora posicionar aqui em cima, né? Desligar o Snap com a tecla S de atalho. Vou deixar ele aqui na posição que eu acredito que seja a posição que ele está de fato, né? Então, ele é mais aqui dentro mesmo. Em relação à nossa lateral, ó, vamos alinhar ali com o nosso pezinho, que eu acho que vai ficar mais interessante. Visualmente, aqui mais pra dentro, ó, olhando aqui. É algo assim que a gente tem, né? Então, vamos lá. Vamos alinhar agora o nosso pivô com o centro do nosso assento em X e Y. Aplicar OK. E agora a gente dá um mirror aqui pro outro lado. Deixa eu só ver se tá na posição certa. Que é o pezinho mais alto, ó. Não, ele vai ser em Y nesse caso, né? Então, eu quero lá pro lado de lá. Então, vai ser um mirror, só que em Y. Beleza. E ele já tá na posição ali que a gente precisa. Feito isso, então, a gente tá quase lá, tá? Vamos fazer agora o encosto aqui, o escoro das costas, né? Por favor. E aí, pessoal, essa parte aqui do encosto da lombar, o que a gente pode fazer? Daria para, por exemplo, duplicar a nossa base que a gente criou aqui pro assento. Mas como tem um formato diferente, é um formato mais horizontal, vale a pena a gente criar outro box, né? E assim a gente já dá mais uma treinadinha. Vamos lá? Então, aqui eu vou fazer basicamente um box nesse formato daqui, né? Que a gente tem. E aí a gente vai subdividir do mesmo jeito que a gente fez no assento. Vamos trazer um FFD de 4x4, né? Basicamente muito parecido. E aí a gente vai fazer essas alterações e no final a gente dá o bend aqui para dar essa curvatura, essa forma. Que o bend vocês já utilizaram, vocês já viram vídeos anteriores aqui gravados, né? Envolvendo essa ferramenta, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me guiar por um box nessa posição aqui, fininho, do jeito que eu tô precisando. Ele é mais fininho, né, que o nosso assento, então é mais ou menos assim. E aí, na nossa vista de topo,
Eu vou me guiar aqui pelo meio, ó. Pra gente fazer... Opa, não era aqui que eu queria. Aqui. Pra gente colocar ele mais ou menos na posição. E aí, se a gente olhar aqui no frontal, ó, ele é mais largo, quase que alinhado, né? Aqui pela borda de lateral de cá. Só que como a gente vai curvar, então ele vai ter que ser um pouquinho mais largo do que o que a gente tem hoje. Então eu já vou fazer o seguinte, tá? Eu vou converter isso aqui para polígono e já vou alterar isso aqui. Eu acho que ele vem um pouquinho mais largo assim, tô com esse modo de seleção horrível, né? Vamos mudar aqui o modo de seleção. Tá? Beleza, eu acho que é por aqui assim. Vamos lá nessa vista de cá. Opa! Eu acho que é o caso dele, mais ou menos por aqui. Eu vou me guiar pelo meio, tá? Pelo meiozinho aqui dessa modelagem. E aí, a gente pode até isolar isso aqui por enquanto, pra gente pensar nessa forma daqui. Eu vou trazer a nossa referência aqui, ó. Que é o que a gente tem que chegar, né? Então, vai ser basicamente o que a gente fez, né, na nossa outra modelagem. Então, eu vou pegar essa borda aqui, vou dar um ring, vou dar um connect nela. Desculpa, um chanfer. Então, vamos chanfrar ela, que nesse caso ela é mais chanfrada, né? Vamos olhar aqui no front, não, no left. Pra gente deixar ela bem chanfradinha aqui. Deixa eu até deixar uma em perspectiva assim. E essa daqui no left. Ó. Eu acho que é até mais, né? Porque ela é quase arredondada aqui nessas pontas, né? Mas não pode ser grudada, porque a gente precisa aqui depois ter espaço para fazer a alteração. Então, vou deixar um pouquinho menor ali, ó. Acho que é por aqui, tá? Não aconselho que vocês façam muitas subdivisões para agora, tá? Vamos acalmar o coração aí. Eu sei que dá agonia, mas calma que vai dar certo. Então, agora, nessas bordas de cá, a gente também vai trabalhar com chanfro, não tão grande, né? Então, vamos voltar ele aqui, mais pequenininho. Não preciso ter tantas subdivisões assim, 2 tá suficiente. E aí, a gente tem aqui a nossa borda. Ó, vamos olhar aqui na nossa vista lateral para ver, ó. Ele é arredondado, mas só que bem suave. Então, vamos lá. É mais ou menos isso aqui, tá? E aí, novamente, né, gente? A gente tem que pegar aqui pelos nossos vértices, no caso, vou ligar o meu snap, vou lá pegar o meu cut e vou fazer aqui de todos os lados. Nesse caso, a gente esqueceu de jogar para baixo lá no centro, a gente tem que jogar para baixo também. Então, não adianta eu fazer só de um lado, ó. Eu tenho que fazer de todos. Então, faltou mais um symmetry lá, tá? Vamos voltar lá para fazer. Então, vamos lá. Então, vamos de novo aqui, aqui. Desse lado de cá, a gente vem até aqui. Opa. Não. Vamos por aqui. Vamos começar pelas bordas, que daí a gente não se perde. Aqui. Então, tá. E aí, aqui, ó, a gente faz aquele esqueminha mais ou menos de guia, né? Então, vou desligar o Snap agora com a letra de atalho S e vou posicionar mais ou menos onde eu quero esse canto aqui. Feito isso, a gente vai pro Symmetry, né? Que a gente já sabe. Então, eu vou dar um Symmetry aqui com Flipping
em X, deixa eu ver para que lado que ele... Ah, ele tá jogando para trás, ó. Agora ele tá fazendo certo. Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer em Y, tá? Primeiro. Feito esse primeiro symmetry, eu vou trazer mais um aqui pro outro lado. Então, também aqui em Y, vou dar um flip. Não. Ele tá jogando para trás. Bom, pode ser, depois a gente faz mais um aqui, ó. Então, beleza. Em X, com flip, ele vai jogar lá para trás. E aí, eu trago mais um symmetry. Só que agora eu preciso desse corte aqui em Z, para ele jogar lá pro lado. E aí, eu preciso jogar o meu mirror aqui, a minha face do mirror, né? Bem no meio. Para não ficar errado. Eu vou precisar voltar aqui para minha seleção, para minha vista completa, com tecla de atalho Alt Q, né? Que era o que eu tava fazendo. Então, é mais ou menos aqui. Isso aí. Então, agora, nesse caso aqui, a gente já tem para todos os lados, né? A gente já fez. No acento, vamos fazer já para a gente não esquecer. Então, antes do FFD de 3x3 aqui, vamos voltar antes do Edit Poly que a gente trabalhou aqui, com os chanfros, né? Que foi trazendo esses aqui, a gente traz mais um symmetry aqui. Então, vamos ver se vai dar certo o symmetry aqui para Z. Agora, e a gente vai precisar alterar, deixa eu ampliar aqui, ó, o eixo de simetria dele. Então, aqui, né, ó, vou colocar bem nessa vista, a gente encaixar bem certinho. E aí, aqui tá em cima e agora tá embaixo também. Tô tirando o grid aqui com a letra de atalho G, só pra gente visualizar. Vou colocar em perspectiva, Z de zoom, tá? Então, aí tá resolvido. Vamos ver agora se eu ligar o Edit Poly, ó. As nossas subdivisões não deram mais certo, então eu vou precisar deletar esse Edit Poly que eu fiz aqui, porque eu esqueci desse passo mesmo, que tinha que jogar para baixo. Apesar de ter dado certo, vamos fazer do jeito certo, né? Então, a gente precisa aqui trazer um Edit Poly aqui, dar um loop nessa configuração, vou trazer um chanfro aqui, mais ou menos, né, daquilo que a gente já tinha previsto anteriormente. Então, aqui, ó, esse chanfro, beleza, aqui mais um loop, mais um chanfro, e nesse caso aqui pode ser menor para essa parte de cá. Então, vou dar um OK. Vamos ligar aqui, ó, e já ficou bom. E agora a gente não tem erros nesse sentido. O que a gente vai fazer em cima é muito parecido também. Então, agora a gente traz, né, o nosso FFD de 3x3. E aqui nesse caso, a gente pode fazer algo como a gente utilizou aqui atrás, ó. Até tem que resolver, né, esse cantinho aqui. Depois eu acho que com o Turbo Smooth vai sumir. Mas, vamos lá. Eu vou trazer um Edit Poly aqui em cima, então. Vou duplicar isso aqui em instância aqui pra trás, pra gente manter em instância, tá? Deixa eu já dar um nome aqui, ó. Pra escuro das costas. Ok, agora sim eu vou duplicar em instância a minha cópia de controle. E antes de eu dar o FFD e fazer as modificações ali, de repente a gente já pode colocar o bend, para ele dar essa curvatura. E aí a gente talvez aqui já trabalhar da melhor maneira possível, né? Então vamos olhar o bend aqui nessa posição. Para fazer o bend, a gente também tem que aumentar as subdivisões, né? Lembra, senão a gente vai ter um bend aqui não tão bonito, vamos dizer assim. Então, vou fechar o olhinho dele aqui. Vou aumentar as subdivisões nesse caso. Então, vamos lá com o chamfer. Vou aumentar aqui, quase encontrando lá. Aí, e nesse aqui também, não precisa ser muito grande, inclusive. Ó, pode ser menorzinho.
Nem pode ser tão encontrado lá, né? De 2 aqui já vai dar. Perfeito. E agora sim, a gente pode aplicar o bend. Vamos colocar um ângulo aqui, sei lá, de 75. Em Z mesmo, né? A gente só tem que mudar o gizmo aqui, porque ele não tá centralizado. Então, dentro desse edit poly, eu vou centralizar. Vou afetar o meu pivô, vou voltar aqui. E vou alterar para a posição que a gente tava. Ó, vou trazer o bend de novo, pra gente continuar com esse eixo aqui de simetria centralizado. E aí, dentro do nosso modificador, a gente traz o bend aqui novamente, que eu acho que ele já vai fazer melhor. É isso aí. Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? A curvatura talvez até levemente a mais. Aqui, no caso, a nossa inclinação, eu vou me guiar aqui pela nossa vista frontal, para fazer essa inclinação aqui, que é por aqui, mais para trás, um pouquinho mais para cima. Ó, estamos quase lá. Então, aqui, né? Quase mais um tiquinho. Ali, ó. Ele até é cortado, chanfrado ali, né? Mas a gente até nem precisaria fazer aquilo ali. Mas dá pra fazer também, modificando um pouquinho a malha naquele sentido, tá? A gente pode fazer esses detalhes finos depois, tá? Então é mais ou menos isso daqui. Depois do nosso Edit Poly, a gente pode colocar um FFD aqui de 4x4, trabalhar com os nossos control points, e agora vamos olhar bem essa vista frontal dele aqui, ó. E vamos tentar chegar nessa configuração. Daí, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse modelo aqui, vou dar um giro nele aqui em 90 graus, para ele ficar bem de frente pra gente. E a gente vai fazendo as alterações por aqui, que vai ficar melhor do que ali angulado, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter essa parte aqui de cima maior, então dá pra gente ir nessa direção aqui, né? Maior. Aqui embaixo, menor, quase fechando, né? Aqui, ele dá uma baladinha aqui em cima, então vou movimentar. Esse aqui e esse aqui, um pouquinho mais aberto. E esse aqui de baixo, ó, esse aqui de baixo é mais baixo, dá essa descidinha ali, ó. Acho que é alguma coisa assim, né? Então, tô aqui fazendo borda, voltando. Esse daqui a gente pode voltar um tiquinho. E esse aqui um pouquinho mais alto. Ó, vamos dar uma olhada aqui no nosso modelo para ver como é que ele ficou. Acho que a gente chegou quase lá. Talvez um pouquinho mais pra cima agora, né? A gente vem aqui e joga um pouquinho mais pra cima, só pra ele não encostar, né? Que é mais ou menos a situação que a gente tem aqui. Ó. E aqui, em geral, vou escalar um tiquinho assim, descendo, mais um pouquinho, descendo. Ó. Eu acho que aqui esse ângulo de curvatura dá pra melhorar. Ó, depois que a gente deu o bend, acho que é mais inclinadinho assim, ó.
e mais pra frente um pouquinho. Ó, porque ele não chega a cortar ali, né? Eu vou desligar o Snap Angle pra gente ter um ângulo um pouquinho mais fino aqui, ó. Um pouquinho mais suave. Beleza. Só, acho que essa aqui é praticamente o nosso resultado, tá? Agora a gente vai para direcionamentos finais, refinamentos, certo? Ó, tô vendo aqui que não tá bem certinho. Então aqui, ó, dá pra ir um pouquinho mais pra trás, um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra trás. E aqui vai no fino do fino, né, gente? A gente vai fazendo esses últimos ajustes, esses últimos detalhes, tá? Ok, o que a gente vai fazer agora? Pessoal, eu vou na minha vista de topo aqui, tá? Vou selecionar a minha banqueta inteira. Vou movimentar e vou copiar como cópia. Vou deixar essa daqui em cópia de segurança, basicamente, tá ali, tá? Vou isolar essa. E o que eu vou fazer? Eu vou atachar todas as pernas e fazer esses acabamentos aqui, né, que a gente falou que ia fazer depois, tá? Então, tô ativando aqui F3, F4, né, pra gente ter todos os nossos edge faces, no caso, né, todas as nossas arestas e as faces preenchidas. E o que eu vou fazer aqui, basicamente, é atachar tudo isso, tá? Pra gente atachar, tá tudo em instância, lembra? E quando tá em instância, se eu vier aqui e tentar atachar, ele não deixa, ele não faz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar todos os meus objetos, vou pegar todas as pernas aqui no caso, né, que são iguais, e vou tirar a instância, ó, make unique, ou seja, tô tirando a instância deles. Ó, tá perguntando se eu tenho certeza, que depois não dá pra voltar atrás, né? Então, tô selecionando aqui, agora sim, eu venho e vou atachando todas essas pernas aqui que eu fiz. Feito isso, eu posso clicar num elemento, dar um Ctrl A, selecionar todas as bordas, selecionando o Ctrl, né? E ele vai pegar todas essas bordas aqui. Vou trocar para vértices e aí eu vou precisar soldar tudo isso daqui. Então lá na minha ferramenta, né, dentro de Edit Geometry aqui, na verdade Edit Vértices, né, eu vou soldar. E aí aqui, gente, para mim garantir que isso aqui vai soldar, eu vou colocar um 0,25, que eu acho que já vai funcionar. E aí, pra gente ter certeza, a gente pode verificar aqui o que sobrou de bordas. Ó, pegou, ficou ainda aqui em cima, tá muito longe ainda. Então, vamos aproximar essa borda daqui. Vamos pegar essa borda aqui. Não vai pegar, vamos pegar essa aqui. Deixa eu só verificar. Olha, tá pegando lá de dentro também. Vou pegar só essa na nossa vista lateral. Vamos aproximar ela mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Vamos ver o quanto que tá indo, ó. Quase 0,5. Então, vou dar um Ctrl Z. Vou selecionar agora os meus elementos, Ctrl A, Ctrl, seleciono a borda. E voltando lá no chão, no veld, né, das vértices, eu vou colocar aqui, ó, 0,55 e vou dar um aqui. Agora soldou, tá? Que era o que isso aqui precisava. Para as minhas bordas aqui, ó, para esses acabamentozinhos ali que eu preciso fazer, a gente pode só dar um cap, só fechar de fato, tá? Porque aqui ela é meio que entra de fato, ó, ela não tem um acabamento. Então, se a gente quiser ser muito detalhista e fazer tudo em quad, dá para fazer também, tá? Aqui no caso eu vou simplificar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui agora e esse aqui de trás, vou nessa vista deles aqui e vou dar um scalezinho assim, ó, bem pequenininho, só para ele encaixar inteiro ali dentro. E aí vou fazer exatamente a mesma coisa nessa vista daqui,
que é a nossa vista lateral. E vou dar mais um scalezinho aqui, ó, nessa posição. Feito. Ali agora não vaza mais nada. Certo? Então tá, está soldada toda a parte de baixo. Pessoal, feito isso aqui, como a gente já fechou, né, todas essas bordinhas aqui, a gente já resolveu tudo isso, só ficou faltando aqui a base, aqui a partezinha de baixo, tá? Desses pezinhos aqui, que a gente só deixou eles aqui fechados desse jeito aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar todos eles e vou fazer tudo junto, tá? Eu não vou fazer esse acabamento aqui em preto, mas eu vou fazer o acabamento final da madeirinha aqui, ó, tipo meio abauladinha. Então, vou dar um delete aqui, vou selecionar todos os 4 elementos aqui, vou trocar com o Ctrl para bordas, e aí a gente basicamente vai, com o Shift pressionados, descer aqui um pouquinho, bem pouquinho, tipo ali, ó, até foi muito aqui, vamos aqui bem nessa ponta aqui, vai ser bem tiquinho assim mesmo para fazer uma marcação. Agora, eu vou descer mais um pouquinho assim, um pocão, né, para baixo mesmo, porque aí aqui ele vai vir para baixo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, para que eles estejam, né, separados aqui, todos selecionados. E aí eu vou fechar aqui um pouquinho. E aí posso voltar aqui mais pra cima, pra gente fazer aquela marcaçãozinha ali. Até foi muito aqui, ó, a gente tem que abrir um pouquinho mais. Vou voltar aqui. Mais aberto, vamos descer mais um pouquinho. Agora a gente começa a dar o acabamento final aqui. Poderia ter feito isso antes, né, de finalizar, mas tá suficiente. Se quiser fazer o cut aqui e terminar a malha em quad, dá pra fazer também. Mas aqui, enfim, não vai fazer tanta diferença, que a gente não vai nem ver. Mas eu vou fazer o acabamento aqui, já que a gente tá falando um pouco sobre isso nessa modelagem, né? Então, vamos lá fazer bem rapidinho. Botão direito para desmarcar, lembrando, então clico, botão direito, clico de novo, botão direito. Não precisa ser 100% retinho aqui, mas desde que eu criei essa subdivisãozinha aqui, eu já vou ter um resultado melhor de acabamento aqui dos meus pezinhos. Ó, ele tá pegando aqui, ainda não fechou, ó, ele tá ficando vermelhinho ali. Então, vamos ver como é que tá esse acabamento interno aqui, ó. Vou pegar só esses vértices daqui. Tá me marcando 36 vértices. Vamos de novo dar um weld de 0,5. Ok. E vamos fazer um teste fino aqui, ó. Vamos ver. Ó, soldou agora. Agora tá certo. O teste do teste, né? Beleza. Então, aqui eu posso sair dos meus vértices. Posso dar um nome bonito aqui, né? De banqueta de madeira básica. Tá? E aí, com base nisso aqui, a gente pode vir aqui e dar um turbo smooth em tudo. Dá pra gente pedir aqui, ó, um isolane display para ele simplificar um pouquinho mais. Dá pra fazer isso aqui também. Mas ele dá aquele acabamento fino do fino, né, que eu tinha falado pra vocês, que ficou meio cantinho e tal. Então, ele dá esse ajuste, ó. Então, se eu tiro ali, ele traz mais subdivisões. Mas assim, tá bem legal, bem suficiente. Certo, gente? Então, assim, ó. Banqueta de madeira finalizada, concluída com sucesso, tá? Pessoal, e assim a gente conclui mais uma modelagem aqui das nossas aulas de modelagem de produto, essa banqueta de madeira super legal, que eu peguei alguns tutoriais existentes e fiz uma misturinha deles aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem.
façam as suas anotações. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Ou, para os meus alunos do presencial, tirem as dúvidas comigo na aula presencial. Certo, gente? Tchau, tchau!